Voltando com o programa Vejam Só, hoje é o dia do Vejam Só especial, né? E você participa exclusivamente pelo site vejamsó.com.br. Votando em nossa enquete, você pode ganhar o mais cobiçado prêmio do Vejam Só, que é o kit da Jô Rezende. A enquete de hoje é a seguinte: nós estamos discutindo os prós e os contras da viagem que os evangélicos têm feito, né? Esse hábito novo dos evangélicos brasileiros de visitar Israel, a Terra Santa e tal. Então, na enquete nós focalizamos apenas o lado ruim. Das atitudes abaixo, qual você considera a mais errada? Rebatizar-se só porque é no Rio Jordão, trazer pedras, água ou terra de Israel ou comprar relíquias dos apóstolos, né? Vote na enquete e depois a gente vai ver qual recebeu a maior quantidade de votos. Fazendo isso, e se você quiser pode postar o seu comentário bem evidente, você está se qualificando para o sorteio do kit Jô Rezende. Na próxima quinta-feira, o seu nome vai estar constando no nosso banco de dados e você pode ganhar o kit completo da Jô. Ela mesma apresenta. Oi, amigos. Estou aqui mais uma vez para dar dica para você como cuidar do seu cabelo. Eu tenho uma linha toda natural. A minha clínica faz terapia. São massagens feitas no couro cabeludo para recuperar o fio do cabelo e o bulbo capilar. Você que passou assim, por uma escova progressiva, definitiva, por um estresse, por um estado emocional, você que passou pela rádio, pela quimioterapia e também você que tem psoríase. Eu faço um tratamento que você vai conseguir recuperar o seu cabelo. É uma linha natural, não tem contraindicação. Basta você ligar e marcar sua avaliação. E você que é fora do estado de São Paulo, você pode acessar pelo meu site para a compra dos produtos. O meu kit número 1 é para cabelo seco, o número 2 é para cabelos normais e o kit número 3 é para cabelos oleosos e com caspa. Gostaram da dica? Eu tenho certeza que você vai lá mesmo fazer a tua consulta e vai tomar um cafezinho e um chazinho comigo. Valeu, Jô. Eu fui cliente da Jô, né? Quando começou o Vejam Só 10 anos atrás, estava quase careca. E ela recuperou mesmo meu cabelo, né? Além de tudo, é uma irmã em Cristo. E, ó, diga uma coisa, quando você faz a avaliação, que é gratuita, se não tem jeito de nascer cabelo, ela fala, você não vai gastar dinheiro nem comigo, nem com ninguém. Ela avisa lá, né? Aqui, vamos cuidar do que tem, porque onde não tem, não nasce mais. Quando tem condição, que era o meu caso, não, aqui tem que fazer assim, 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 faz o tratamento, os aparelhos dela lá, os produtos e tal, aí volta a nascer cabelo. Tá? Isso aconteceu comigo. E o kit dela a gente vai sortear na quinta-feira com o seu nome, se você participar do programa de hoje, tá bem? A Vera Soares, da Rio de Janeiro. Sou uma pessoa que adoro viajar. Se eu tivesse condição financeira, eu ia viver viajando, conhecendo vários lugares. E um dos lugares que gostaria de conhecer é Israel. Não porque seja um misticismo ou que lá seja um lugar onde eu vou estar mais próxima de Deus, como alguns acham. Mas é porque tenho muita vontade de conhecer os lugares por onde Jesus andou, pregou, viveu com os apóstolos, fez seus milagres, morreu e ressuscitou. E não acho correto uma pessoa se batizar novamente só porque vai ser batizada no Rio Jordão, invalidando o batismo anterior, porque a palavra de Deus diz que há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, graça e paz. Então, diante disso, pastor Alcionei, o senhor que acabou de voltar a Israel, está aqui defendendo a ideia de que há vários prós nessa ida, né? O senhor viu algum tipo não no seu grupo, mas em outros grupos de peregrinos da Terra Santa, esse tipo de atitudes desviantes de um propósito saudável? Sim. E eu fui no meu coração com o objetivo de adquirir mais conhecimento, investir no meu conhecimento e buscar experiências com Deus lá. Esse foi o meu objetivo. Mas é muito comum pessoas, inclusive do grupo, irem apenas como turista. Apenas como turista. Eu não vejo de todo errado, se a pessoa também tem o direito de descansar, se tem condições para isso, Israel, independente do país, Brasil, Fortaleza, em qualquer lugar, a pessoa pode ir descansar. Mas há muitas pessoas que vão àquele local não com o objetivo de aprender, mas simplesmente de fazer turismo. Aí eu faria um turismo mais barato por aqui, né? Meu objetivo de fato foi adquirir conhecimento, ter mais experiências com Deus, particulares com Deus, e foi excepcional. Qual o lugar que mais marcou o senhor? Eu cito lá no meu Facebook todos os dias e eu tenho alguns locais. O primeiro local que foi muito marcante, que eu chorei muito, foi em Mara. Mara? Porque em Mara, no local onde tem o de água,
você olha, você acabou de vir, nós viemos do Egito, né? Estávamos lá no Egito. Então passamos lá por baixo do canal de Suez, viemos de ônibus leito, tal, bacana. Ar-condicionado, maravilha. Igualzinho o povo de Israel na época de Moisés. Igualzinho. Igualzinho. Aí você chega em Mara, aí você desce. O deserto de lá não é o deserto daqui. O calor de lá não é o calor daqui. O clima de lá não é o clima daqui. A terra de lá é diferente. Então, você chega no local daquele, aí você passa a imaginar, caramba, Moisés saiu de lá do Egito, de 2 a 3 milhões de pessoas, passou pelo milagre do Mar Vermelho, chegou aqui, 3 dias para chegar aqui em Mara, chegou aqui em Mara, você olha aquele deserto, você pensa o desespero das pessoas com crianças, você se coloca no lugar, com o teu filho, com a tua família, com a tua esposa. Então eu passei a recordar para mim foi muito fácil, mas você fazer esse trajeto a pé, 300 quilômetros, não é brincadeira. E aí você chega aqui com sede, sem alimento, e você vai e de repente as águas são amargas. O pastor Samuel Ferreira ministrou lá e foi uma coisa fantástica, no sentido de que ele fez a seguinte comparação. Irmãos, bastava para aquele povo que murmurou ter olhado para trás, Mar Vermelho, e visto que Deus fez um milagre. Bastava eles terem olhado para cima, a nuvem que dava, eles teriam visto o milagre. Mas ao invés disso, eles olharam para baixo, eles não conseguiram ver. Aí, pastor, a gente começa a pensar, meu Deus, como muitas vezes nós murmuramos, você passa a entender a fé de Moisés, como a nossa fé é pequena naquele local. Ali eu chorei muito. Saindo dali, fomos ao Sinai. Ali eu tive uma experiência, foi 1h20 de oração no Monte Sinai, 3h30 subindo aquele morro, num frio, com 3 blusas. E aí você chega lá em cima, eu falei, não, eu vim aqui fazer esse sacrifício que eu quero orar, eu quero buscar mais intimidade, Senhor. É um sacrifício para buscar intimidade. Peguei ali, me cobri, estava orando. E aí você passa a refletir no sacrifício de Moisés. Pastor, chorei como criança. Na Galileia, chorei como criança. Na sinagoga de Nazaré, chorei quando no local onde Jesus leu o livro do profeta Isaías, e dali subiu para Jerusalém para ser morto. Você se relacionar com os judeus, a cultura dos judeus, que são pessoas com uma cultura totalmente diferente. O Brasil é lindo e maravilhoso, aqui nós temos muito respeito pelos imigrantes, aqui nós temos muito carisma, muito sorriso, tudo é muito bonito. Lidar com os judeus é muito difícil. Sério? Lidar com os europeus é muito difícil. Vou citar um caso em Roma, onde nós estávamos em Roma, num restaurante, nós estávamos ali almoçando, um japonês, ele pediu para ir ao banheiro e ele entrou na porta errada. A garçonete xingou de tudo quanto é nome e eu não entendi muita coisa, eu só entendi o estúpido. Porque o cara errou a porta de ir ao banheiro. Eu pedi, nesse mesmo restaurante, eu pedi 2 cocas, 4 euros uma coca de... 4 euros? 4 euros uma coca. Um cafezinho que aqui a gente não valoriza. Cheguei a pagar 4,50 euros num cafezinho expresso. Coisa absurda. Ali, nesse restaurante eu pedi 2 cocas, o meu companheiro estava no banheiro. Quando ele voltou, ele falou, não quero coca. Poderia trocar. Para que ele falou isso? A soberba, a arrogância de alguns povos, a miséria de alguns países, pastor, é chocante. É chocante. Você volta amando a tua terra, amando a tua igreja, amando o teu povo. Você volta amando o teu país. É uma experiência fantástica. Reverendo Ageu, não está ficando com vontade de ir, não? Não. Eu estou ficando com vontade de chorar, porque o povo evangélico tem gastado tanto dinheiro com coisa que é secundária. E, como eu falei, eu respeito o pastor e os pastores que têm ido para Israel, mas há tanta gente carente do evangelho e por vezes a gente vê a igreja evangélica brasileira se fixando em coisas que não são essenciais. Em julho passado nós fizemos uma viagem missionária para o Rio Grande do Sul, um estado muito carente do evangelho. Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Há mais terreiros de Umbanda no Rio Grande do Sul
há mais pais de santo no Rio Grande do Sul do que na Bahia. Não. É verdade. Sério? Pode pesquisar. Índice de suicídio gigantesco, materialismo, via secularismo, descendentes de europeus, sim. Um misticismo voltado não para as questões bíblicas, mas para o baixo espiritismo. Então, é um estado muito carente do Evangelho, muito carente. E a nossa denominação tem há anos feito um plano para mandar seminaristas nas férias. E já faz alguns anos que todo mês de julho nós juntamos aí de 15 a 20 seminaristas e passamos o mês lá nas ruas, nas praças, de casa em casa, evangelizando. E não em Porto Alegre, propriamente dito. Cada ano nós vamos para uma localidade. Em julho nós ficamos em Porto Alegre. Em outras viagens já passamos por Goiânia, lá na fronteira, Passo Fundo e algumas cidades. E a gente vê a carência de Deus, não é? Os mais pessimistas dizem que é um estado difícil de evangelização. É falta de crer no poder de Deus, porque quando nós pregamos o Evangelho, cansamos de ver pessoas nas praças chorando, ouvindo pregação. Então eu acho que tanto capital humano e tanto recurso financeiro poderia ser voltado para a evangelização. Tá? Eu acho que o conhecimento é importante, mas nós fomos chamados para pregar o Evangelho e aqui no nosso país há muita carência. Você vai para o estado de Alagoas, por exemplo, é terrível a falta de Evangelho que há ali também. Isso falando em Brasil, sem pensar em países aqui na América do Sul que estão se desgraçando por causa de falta do Evangelho. Então, eu não condeno quem vai em busca de conhecimento, mas eu acho que o povo evangélico deveria analisar melhor as prioridades, não é? Porque as igrejas evangélicas parece-me pararam de evangelizar, os crentes estão confiando na televisão, na rádio, mas aquele evangelismo pessoal que tinham antigamente parece que está cessando aos poucos. Eu creio que se hoje o povo evangélico tem recursos, ele deveria direcionar esses recursos para que aqui fosse de fato um celeiro de missões, né? Para que a gente pudesse usar esses recursos, mordomos que somos, não somos donos do nosso dinheiro, deveríamos usar esse recurso para a evangelização. Há tantos missionários passando necessidade no campo. Vânia Rocha, oi? Não, apenas uma. Posso complementar Claro. Todo respeito ao posicionamento do pastor, ele falou sobre uma palavrinha que eu gosto muito, a questão de prioridade. Eu me lembro que no início da minha fé, quando eu fui investir no conhecimento para fazer teologia, eu fui muito perseguido e criticado dentro da Assembleia de Deus. Quando no segundo momento eu fui investir para fazer um curso de Direito, porque eu via também o conhecimento algo importante, o conhecimento jurídico importante para o desenvolvimento do ministério, fui muito perseguido por alguns religiosos que diziam o seguinte: não, irmão, ao invés disso, você devia estar orando, você devia estar de joelhos, você devia estar evangelizando. É engraçado que todas essas pessoas que se utilizavam desse argumento da prioridade, elas estagnaram no tempo e não evoluíram, e o argumento era, na verdade, apenas argumento. Pela infinita misericórdia de Deus, Deus me abençoou porque eu entendo que buscar o conhecimento, buscar mais intimidade com Deus, é prioridade. Porque Paulo, quando ele expõe a palavra, ele coloca o seguinte, que em nenhum momento ele se propôs a pregar o Evangelho com base em sabedoria ou conhecimento humano, mas com demonstrações de virtude e poder. E essa virtude e poder, para que ele tivesse essa intimidade com Deus, para que ele tivesse poder, para que ele tivesse virtude, para que ele tivesse a capacidade de fazer o que ele fez, ele teve que investir em si, como prioridade. Investir em si, para mim, como o pastor colocou, questão de prioridade, é prioridade. Investir no meu ministério, na minha vida espiritual. Porque existe uma frase, e eu vou fechar com essa frase, que diz assim: será se o ritmo com que eu tenho feito a obra de Deus não tem matado o reino de Deus dentro de mim? Agora, existem alguns posicionamentos que, pelo menos a mim, geram uma certa inquietação. Por exemplo, a Vânia Rocha, ela mora em Praia do Forte, na Bahia, e ela pertence à igreja
da missão mundial. Ela diz assim, acho que todos os cristãos deveriam ter o desejo e a oportunidade de um dia pisar naquela terra santa, porque as bênçãos do Deus Todo-Poderoso estão naquele lugar. Tenho certeza de que quando a pessoa pisa lá a primeira vez, sua vida não continua sendo a mesma. Maravilhas de Deus acontecem na vida dessa pessoa, porque por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo temos parte na herança do nosso patriarca Abraão. Tenho fé em Deus que um dia irei alcançar essa bênção e quando esse dia chegar não deixarei escapar. Paz, Senhor, e um grande abraço a todos os irmãos da RIT. A gente pode entender a mensagem da Vânia de um jeito positivo e negativo também. E negativo também. Né? Nunca mais será mesmo, somos herdeiros de Abraão, quer dizer, a minha interpretação não é bem essa. Também não concordo em todo. E o senhor, pastor Alceu? Não, eu discordo plenamente da irmã. Não precisa ir para... Reverendo Ageu, desculpa. Isso, eu estou acostumado. Não precisa ir para Israel para ser abençoado por Deus. Nem para se tornar herdeiro de Deus. Claro que não. Nós somos herdeiros de Abraão em Cristo. Em Cristo. E essa terra que nós pisamos aqui não é terra do diabo, é terra de Deus. Em todo solo que a nossa irmã ou qualquer irmão estiver pisando, é terra de Deus. Uma das experiências mais profundas. Até na Lua. Até na Lua. Abraham Kuyper, uma frase famosa do ministro Abraham Kuyper era a seguinte: não há 1 centímetro no universo que Jesus Cristo não possa reivindicar, é meu. Então toda a terra é do Senhor. Uma das experiências mais profundas de comunhão que eu tive com Deus, foi na minha adolescência, quando eu ia para a terra dos meus pais, no Ceará, lá no sertão, que não havia nem energia, e eu passava um mês ali com o propósito de ler a Bíblia. E eu acordava cedo, não tinha televisão, não tinha distração, havia só um açude maravilhoso à minha frente, e muita coisa boa da natureza. E eu acordava cedo, ia na mangueira, chupava uma manga, bebia uma água de coco, e me isolava lá num canto, né, muito bonito lá do açude. E eu tinha uma Bíblia anotada, da Vida Nova, uma antiga, e eu ficava lá lendo a Bíblia e orando. Foi uma das experiências mais profundas de comunhão com Deus que eu tive. E eu não precisei sair do país, né? Pelo contrário, eu estava lá no sertãozão do nosso Nordeste, buscando a Deus. Então, isso é possível. Há muitas pessoas que não têm recursos financeiros para fazer viagens assim, não tem saúde para fazer viagem assim, não tem condições, e elas podem ser tão abençoadas quanto pessoas que fazem viagem desse tipo. O Deus de lá é o Deus que está aqui também. Vladimir Stanislau Gonçalves, ele mora na capital do Rio de Janeiro. Paz do Senhor, creio que todo cristão tem desejo de visitar os lugares onde nosso Senhor ministrou. O que não pode ocorrer é superstição e idolatria em relação às coisas referentes a esses lugares. Não somos católicos que cultuam objetos que nem sabem a veracidade de suas origens. Vigiemos para não tratarmos isso da mesma maneira que o povo de Israel tratou a serpente que Moisés levantou no deserto, a famosa Neustã. Idolatria, não. Né? Você falou que passou pelo deserto, passou sempre de ônibus. O ônibus, pastor, a terra lá é muito... Israel, boa parte é muito deserto, é muito seco, né? É muito seco, é muito deserto. E o deserto de lá não é o deserto daqui. Quando você fala em deserto, você pensa nos desertos das praias, aquela areia branquinha, bonitinha, né? Não tem nada a ver. Lá o terreno é pedra, é uma coisa que não existe aqui, eu nunca vi. Já rodei quase todos os estados da federação, mas não é muito diferente. Você passa pelo deserto, aí você olha para o lado do ônibus, olha para a janela de um lado, você vê aquela imensidão, sem montanha, sem morro, sem nada. Você olha para o outro lado, aquela imensidão, sem montanha, e aquilo é inóspito. Ficar 40 anos ali, hein? Pastor, você vê que o poder de Deus ali, eu confesso, uma coisa eu concordo com a nossa colega que mandou um e-mail, dizendo o seguinte, que a sua vida nunca mais é a mesma. Eu sinceramente, me arrependi de não ter feito um sacrifício maior antes, quando eu assim terminei o seminário de teologia, eu devia ter feito lá, que estava tudo muito fresco. Se bem que Deus sabe o momento certo das coisas, né?
podia ter feito um sacrifício, porque a gente faz tanto sacrifício para tanta coisa, né? Às vezes uma férias com a família, alguma coisa, e a gente às vezes não prioriza. E para nós pastores, é o que eu disse, não vou santificar o local, não vou colocar isso como local sagrado de peregrinação, que você tem que ir lá todo, não. Mas para os pastores que ministram o Evangelho, eu colocaria, se eu colocar como essencial, eu vou estar exagerando, mas é importantíssimo essa visita, esse contato com o clima, com o terreno, com os locais. Quando você fala em montanha aqui, a concepção que nós temos das montanhas são locais grandes, verdes. Quando você fala em montanha, não tem nada a ver. Você choca. O que mais me chocou na Galileia foi olhar as dimensões. Quando você lê a Bíblia, parece que é uma imensidão de mundo. E é tudo tão perto, é tudo tão próximo, é tudo tão pequeno. Eu falei, meu Deus, foi aqui. Ali no Mar da Galileia eu comecei a pensar, meu Deus, o maior milagre não foi Jesus ter acalmado a tempestade aqui no Mar da Galileia, que é uma grande lagoa. Que eu sabia que era uma grande lagoa, ensinei isso. Mas o maior milagre aqui é ter vindo uma grande tempestade nessa lagoa de águas paradas. Você não consegue imaginar, porque quando você fala em mar, para nós, a concepção de mar, ainda que você leia nos livros de teologia e saiba que o mar, na verdade, é uma grande lagoa, ainda que você conheça a geografia bíblica, quando você está ali, você vê aquela água calma, cercada pelas montanhas da Jordânia, cercada do outro lado pelas montanhas de Cafarnaum, Monte das Bem-aventuranças, Nazaré, etc. Você fala, meu Deus, como pôde haver uma tempestade aqui? E não teve nenhuma na quando você estava lá? Sinceramente, eu não consegui entender como que pode... Eu acho que o maior milagre não foi Jesus ter apaziguado a tempestade. Foi ter havido a tempestade. Olha. Ali no texto, é bom lembrar que é uma tempestade de vento, né? E essas montanhas ao redor, elas canalizam, elas fazem com que o vento seja muito forte ali. E podia virar o barco. Não, mas eu confesso ao senhor que lá não há vento nenhum. Pode ser que em eventuais épocas do ano, até porque ela é cercada de montanhas. A minha visão também era exatamente essa. Montanhas da Jordânia de um lado, as montanhas daqui, mas não. Ela é cercada de montanhas. É um vale. Uma panela. É uma panela, é um vale. Oh. E aí, isso choca a tua cabeça. Você fala, meu Deus, como pode isso aqui? Bom, fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo, antes só mais um e-mail, Diógenes Alves da Cruz, de Macapá, capital do Amapá. Paz e graça, pastor Heber e convidados. Idolatria não. Muita gente chama Israel de Terra Santa só porque a Bíblia se refere a Israel como povo escolhido. E o resto do mundo, está condenado? Não, né? Bem, vamos para o intervalo, voltamos já com Vejam Só. Muito bem, voltando com o programa Vejam Só. Hoje é o programa Vejam Só especial. A sua participação se dá exclusivamente pelo site www.vejamsó.com.br. E a nossa repórter, a Carla Viana, em peregrinação ao Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar, aproveitou para perguntar para os transeuntes que ali estavam, os clientes, etc., o que eles acham dessa história de ir para Israel. Vejam só. Peregrinação à Terra Santa. O que há de bom e de ruim nesse novo hábito dos evangélicos? O que é de bom é que é uma forma de contato com as origens, de você refletir, né, numa forma mais real de como foi que aconteceu. E o que tem de ruim é que talvez se torne meio obsoleto, meio assim, uma viagem sem muito sentido, perde-se um pouco da espiritualidade, busca-se mais o prazer da viagem do que o significado dela. Eu acho maravilhoso. Pelo menos, eu gostaria muito de ir, né? Não vou pela situação financeira no momento, mas eu estou pretendendo futuramente conhecer também. O bom é que você vai concretizar um sonho. E o ruim é que ele pode estar do seu lado. Você vai buscar longe, Deus está dentro de você. Não há necessidade de ir tão longe? Não há necessidade de ir tão longe. Senão aqueles que não poderiam viajar ou sair, como é que fariam, né? Eu acredito que o bom é quando você vai com um intuito espiritual, né? Não somente como uma religiosidade, um lugar a mais para você conhecer. E o ruim é exatamente isso, você ir, mas sem saber o porquê que você está ali. É bom você conhecer o lugar onde Jesus nasceu,
onde Jesus realizou seus milagres, onde ele passou vamos dizer, esse tempo de vida como homem aqui na Terra. Isso é muito bom. Eu vejo assim, mais a parte histórica, conhecer esses lugares que sabemos que a Terra Santa é um lugar lindo, um lugar maravilhoso, um lugar de histórias e tudo mais. O lado negativo disso, eu vejo que muita gente leva isso como uma idolatria. Pessoas que levam isso, eu vou para a Terra Santa, então quer dizer que eu estou voltando mais santo. Uma certa vez eu até encontrei uma mulher que agora eu fui em Israel, eu voltei mais santo, eu andei onde Jesus andou. Acredito que a pessoa ela deve se sentir santa a partir do momento que ela pratica a palavra, ouve a palavra e pratica. Aí sim ela pode considerar que ela está obedecendo a Deus. Muito bem. O Osmar de Joinville, lá em Santa Catarina, mandou uma mensagem meio assim, provocativa. Conhecer Israel, os lugares onde Jesus e os apóstolos viveram, é o desejo de todo cristão verdadeiro. Israel é o centro da terra, Ezequiel 5:5. O lugar ideal e central para a sede do governo de Cristo no reino milenial, onde viveremos e governaremos o mundo por 1000 anos. Agora, rebatizar-se no Rio Jordão só para aqueles que não têm discernimento bíblico. Na Velha Jerusalém, atual, eu não tenho condições monetárias para ir. Mas a Nova Jerusalém eu irei de graça, voando com os querubins. Ó, glória! Ele que escreveu, ó, glória! Lá irei conhecer os meus irmãos do Vejam Só. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá tantos como... Esse hino é lindo. É lindo. 509 da harpa cristã. 509? Tantos como a areia da praia. Eu ouvi uma gravação, não lembro o irmão que gravou, mas é maravilhoso esse hino. Conhece, pastor? Não conheço, não conheço. 509 da harpa cristã. A nossa igreja não segue a harpa. Mas tantos como a areia que é na praia, tantos como a mar, né? Que gozo sentirá, todo salvo, pois verá. A reunião dos Isso, exatamente. Pastor, eu até gostaria de colocar, porque eu estou falando dos benefícios, do que há de bom. A nossa viagem foi muito tranquila e foi muito boa, porque nós estávamos acompanhados do pastor Samuel Ferreira, num grupo pequeno de 52 pastores, né, irmãos. Mas, então nós tínhamos ali, além dos guias locais, nós tínhamos uma empresa administrada por cristãos, tá? Maravilhosa. E lá o pastor Samuel Ferreira, em cada local, em cada ponto específico, além das explicações, e muitas vezes heréticas, de alguns guias, nós tínhamos também o questionamento do pastor Samuel e o questionamento dos demais pastores aos guias, né? Então, o enriquecimento cultural é fantástico, mas porque nós estávamos em um grupo, de fato, que buscava não apenas ir lá ouvir e ter aquilo que era ensinado como a máxima da verdade, mas refletir, questionar, né? Discordar, mas também é muita coisa ruim. Você vê ali a exploração da fé. Você vê assim clara a exploração da fé em muitos locais. Você vê como podem haver coisas ruins para a religião quando você se sente o dono da verdade. Então você lida... Uma coisa me chocou muito. Eu fui no Muro das Lamentações e você chega ali, você vê aquele grupo de judeus ortodoxos orando, crianças de 10, 12, 13, 14 anos, não sei, crianças ali que passam ali metade do dia orando, lendo e fazendo aquela, né? Para nós aqui isso é inconcebível, você não consegue entender como eles conseguem viver uma devoção e como eles são orgulhosos por conta disso. Aí você entende melhor o farisaísmo. Eu fui expulso de uma loja. Foi? Porque entrou um grupo de brasileiros perguntando preço, querendo correr, botou a gente para fora da loja. Ué, ele não queria vender? Falar isso para os judeus. Não derrubamos nada, mas é que o brasileiro é alegre. Quando chega, o brasileiro é alegre. Não pode ser alegre? Não, você tá louco. Eu fui cair na besteira de tirar foto de um local sagrado, meu Deus do céu. Mas você teve problema com o judeu? Me enxotou de lá, pai, me gritou que não foi brincadeira. Oi? Mas teve problema com o judeu ou com o árabe? Os árabes não, os árabes são mercadores, né? Os árabes, eles chegam, I love Brazil, eles querem vender, né? O árabe quer vender para você. O judeu não, o judeu ele é muito mais, né, orgulhoso. O judeu ortodoxo ele é muito mais orgulhoso. É difícil, você não consegue conversar com o judeu. Você não... é outro nível, entendeu? Você vê essa soberba da religião. Então há muitas coisas ruins também. Mas há muitas, incontáveis coisas.
O Lucas Ferreira Pereira, de Queimadas, na Paraíba, o senhor está falando aí do interior do Brasil, e está vindo bastante mensagem de lá, né? É verdade. Paz e graça, pastor Heber. Na minha opinião, é inadmissível que uma pessoa que se autodenomina cristão fazer a peregrinação para Israel e trazer um pouco de terra, pedras e outras coisas mais. Não estão fazendo igualmente aos romeiros do Juazeiro do Norte, no Ceará? Que diferença tem na prática de ambos? Deus abençoe a todos. O reverendo Ageu, o senhor não tem curiosidade de conhecer o lugar onde morou o seu xará ilustre da Bíblia? Eu tenho. Não, eu iria para Israel com gosto. Depois desse programa, acho que não. senão, toda vez que o senhor tiver que desembolsar R$6.000, os irmãos da sua igreja vão dizer, pastor, vá fazer evangelismo no deserto do Jequitinhonha. Concordo, mas eu estava aguardando uma pergunta para o reverendo Alceu. Ageu. Acionei. Né? Então, é fácil os nomes aí. Alceu, profeta. Mas, reverendo Ageu, se o senhor ganhasse de presente, né? Olha, reverendo, nós queremos dar de presente para o senhor e sua esposa uma viagem de 21 dias para Israel e mais 7 países. Deixa eu contar o que aconteceu há 2 anos. Eu estava numa reunião de conselho, de Supremo Conselho, e encostou na minha mesa uma pessoa que não me conhecia e me ofereceu uma viagem para Israel. Mas o esquema era o seguinte, se eu conseguisse juntar um grupo de, não sei se era 20 ou 30 pessoas, eu ganharia a viagem para mim e para minha esposa e mais uma gratificação bem gorda, né? E eu nem conhecia a pessoa, então eu agradeci a oferta, mas eu fiquei pensando, para eu e a minha esposa não pagar isso e para depois eu ganhar uma gratificação, é porque essa agência que veio me sondar aqui está ganhando muito dinheiro, né? Porque esse grupo de 20 ou de 30 que eu conseguiria para levar, está implícito que eles pagariam a minha passagem da minha família e essa oferta gorda. Lógico. E aí pelo menos pensando, 10% a mais do que eles estão cobrando é para poder fazer essa compensação. Pois é. Então eu fiquei pensando o seguinte, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Tem muita agência ganhando dinheiro. Eu sei que não é o caso do pastor da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus tem um nome que pesa, né? Uma igreja séria. Mas eu acho que tem muito pastor por aí indo todo ano para Israel à custa do sacrifício dos membros da igreja, não é? Então, eu acho que é algo que cada pastor deve colocar a mão na consciência para pesar direitinho. Eu estou indo porque eu estou indo buscar conhecimento mesmo, eu estou fazendo o sacrifício, ou eu estou indo pelo sacrifício desses membros, muitas vezes pobres da igreja, que estão desembolsando a mais para que a minha família vá. Não é? Mas desse jeito o senhor nunca se vai, pensar. Não, porque a prioridade do pastor não é investir, a interpretação que eu fiz, a prioridade do pastor não é investir no ministério em termos de conhecimento, ele colocou isso como secundário. Nesse aspecto eu concordo com ele. Eu também não investiria meu dinheiro numa viagem para Israel. Eu tenho outros sonhos, inclusive ministeriais, espirituais, que viriam antes, né? Do que eu desembolsar uma quantia, alguns milhares de reais, para ir para Israel. Mas se eu ganhasse, não nesse esquema que o senhor falou, que é um esquema de eu tenho que trabalhar para a agência, arranjando clientes para eles, aí, né, tem a dó. Mas, por exemplo, né, se uma agência chega e fala assim, olha, nós precisamos de um teólogo, o senhor é professor de teologia, para servir de guia lá para os grupos. Ah, beleza. Trabalhar. Nesse ponto você iria, né? Sim, acho que sim. Então a gente já arranja dois. Eu e o reverendo Ageu. Né? São 2 nomes bíblicos. Ageu é bíblico, pastor, também. Mas vamos falar, hein? Olha, eu sinceramente, eu me senti... Eu sempre investi no meu conhecimento, né? Chega lá, você não sabe nada. Eu fiquei com vergonha, rapaz. Eu tenho que comer muito feijão ainda para poder querer seguir. Mas muito feijão, vixe. Você fala, meu Deus, eu não conhecia nada. Quanta besteira eu já ensinei lá no curso de teologia. Ô, pastor. Pastor. Então dá um exemplo concreto para a gente entender de que tipo de besteira você está falando. Então tá bom. Vou te dar um exemplo que me chocou. Vamos lá. A agulha do camelo. Tá. Pois é. O que é essa bendita dessa agulha? A portinha lá.
fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Isso. Pois é, o que é isso? Aprendi que era uma portinhola que tinha nas grandes portas da cidade. É isso? Lá é cheio de agulha. Como assim? É cheio de agulha. Essa aí é a principal corrente, né? Mas lá em cima não só em cima das portas de Jerusalém, existem pequenas frestas no formato de agulha. Quando você pega no livro, e eu já tinha visto essa tese, você vê as fotos, você imagina que é uma única agulha que existe em Jerusalém. Quando na verdade não. Todo o muro de Jerusalém tem agulhas. Diversas agulhas. Quando você vê no livro, você acha que é uma única agulha que existia em cima de uma porta. E você vê lá que isso eram frestas, a minha interpretação, eram frestas de ventilação ali do muro. E quantas vezes eu acho que na minha cabeça era uma única agulha em cima de uma porta, da porta principal, quando na verdade não é. O muro é repleto de agulhas. Tem muita bobagem que você fala. O Rio Jordão, na tua cabeça o Rio Jordão é gigantesco, largo. Quando você chega lá, é um pequeno... Tinha gente batizando lá? Tinha muitas. A estrutura do turismo você lá em Israel... Você não ficou com vontade de... Deixa eu dar uma batizadinha. O pastor que estava conosco, o pastor José dos Santos, ele levou os 4 netos dele. E ele batizou os quatro netos dele lá. Pastor, você chora. Eu pretendo, em 2013, minha filha caçulinha, Adna, tem 10 anos. Faz 10 anos agora, dia 12. Eu pretendo, com 13 anos, levá-la para batizar lá. Não que lá o batismo vai ser mais especial, mas é que eu acho que vai ser mais marcante. Aí é óbvio. Você se batizar no Rio Jordão, não que seja o local que Jesus se batizou, que João Batista, pouco importa, mas é no Rio Jordão, entendeu? O batismo presbiteriano é mais barato, viu? O da Assembleia também, nós batizamos numa piscina, normalmente nas igrejas. Nossa, é bem mais barato, pode ter certeza. É só trazer um frasquinho. Um frasquinho de água aí. Não provoca, não provoca. Por aspersão, né? Não por imersão. Mas, mesmo assim, isso que eu ia falar para o senhor. Quando eu era garoto não, eu já era adolescente, mocinho, 15, 16 anos, havia um pastor muito tradicional no meu presbitério, né? Reverendo Írcio de Oliveira Guimarães. E muito tradicional daqueles mesmo, assim, né? Uhum. E ele foi a Israel nos anos 70 e trouxe a água do Rio Jordão. E os primeiros batismos que houvesse seriam batizados com a água do Rio Jordão. Acho que ele não foi muito presbiteriano, não, né? Meio herético aí, Não, mas... Ele ficou empolgado, né? Mas empolga, não empolga? Imagino que uma viagem impressionante. Marcante. Olha, para o nosso ministério, enquanto pastores, assim, você ia sacrificar o povo, né? Exigir que... Eu fui com os meus recursos, né? Respeito aqueles que são mantidos exclusivamente no ministério. Eu trabalho como advogado, tenho a minha profissão. Mas, como pastor, é um MBA, é uma pós-graduação, é uma especialização de tudo aquilo que você aprende nos livros. Tem cursos lá, né, reverendo? É muito bom. Já ouvi falar. É muito bom. Se o senhor fosse convidado para fazer um curso lá, o senhor faria? Faria. Olha, eu acho assim, nessa linha de que o pastor deveria se esforçar para ir, ok. O meu grande problema é a gente colocar isso para os membros da igreja e oprimi-los porque a maioria do nosso povo não tem recursos. E aí você deixar um membro pensando, puxa vida, eu vou morrer e não conseguir fazer aquilo que o pastor falou para eu fazer. Não. Aí nem pode ser alguma. Quer dizer, aí seria condicionar uma fé... uma evolução espiritual a uma... Ou colar na religião que está em ascensão, que é o islamismo, né? Todo islamita tem que fazer uma peregrinação uma vez na vida para Meca. Aí é uma grande bobagem. Agora, assim, eu entendo que os pastores, nós, ministros, temos que investir no nosso ministério. Agora, já que nós estamos acabando, bem rapidinho, eu sei que o senhor falou muito mais do reverendo Ageu, mas o reverendo Ageu vai vir falar sobre a palmada, aí compensa. Como é a questão? Porque, assim, até pouco tempo atrás, quem fazia peregrinação para Israel eram cristãos católicos, ortodoxos, etc. Aí agora está uma onda grande de evangélicos. Eles não se chocam por ver tanta... Porque quem domina lá é a igreja ortodoxa ou católica romana. Com certeza, com certeza. Isso não é um choque? É um choque. Outra coisa, a cultura choca. Você se deparar com aquela cultura, nós passamos em 7 países, a cultura da Palestina choca. A cultura do judeu choca,
bom para o teu crescimento. Você passa a refletir, principalmente, eu imagino um cristão pentecostal muito conservador indo para um local daquele. É capaz de ele voltar querendo impor o uso da burca. Tá brincando? Porque a coisa lá é muito mais severa, né? E aí ele vai falar, poxa, a Terra Santa as pessoas se vestem assim, eu vou ter que... Então, isso choca. Não fica dando ideia. Mas, viu, pastor, até uma dica para quem busca, né, para se livrar desses mercenários que vêm com esse tipo de... eu acho que hoje em dia a internet possibilita. Não existe uma empresa de viagens bíblicas. Hoje existem diversas empresas com o intuito de adquirir conhecimento. Um cristão que quer investir no seu ministério, vai lá no Google, digita lá viagens bíblicas, ele vai encontrar diversas empresas que estão especializadas não apenas em fazer turismo, mas em transmitir àquele viajante o conhecimento bíblico com guias especializados. Eu acho que isso é importante. E esse investimento eu acho importantíssimo para os pastores. Luiz Xavier de Boa Nova, na Bahia. Graça e paz, com certeza muitos cristãos gostariam de conhecer, mas tem que ser uma visita normal, como a qualquer outro país ou cidade, guardadas as proporções. Observando alguns comentários, temos que levar em conta que alguns cristãos têm trazido terra, água, óleo, pedra, areia, etc. Às vezes não sabem nem por quê e nem para quê. Tem sido uma Maria vai com as outras. O boi conhece o possuidor e o jumento a manjedoura de seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Essa é uma citação de Isaías, capítulo 1, que o Luiz, lá de Boa Nova, na Bahia, faz. Né? O Valdir de Bauru, interior de São Paulo, paz a todos, o desejo de querer Israel, uma tentativa incentiva de querermos uma reaproximação de Deus. Mesmo porque foi dele que saímos na descendência de Adão. E esse sentimento é um sinal de que o ser humano não está totalmente perdido. E acontecerá que todos os que todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Zacarias 14. Aí você já entra no legalismo. Pastor, só para encerrar, eu coloquei no meu Facebook, Alcionei Miranda Feliciano, o diário de todos, dia por dia, todas as experiências da viagem. Tem lá 16 dias, só não coloquei os últimos que são do cruzeiro que nós fizemos, que aí foi mais para descansar. E mesmo assim, na Grécia, visitamos Corinto, Éfeso e outras cidades. Mas esse comentário que foi postado, você já coloca um legalismo dentro do cristianismo. É obrigatório ir. Pois né? Senão então, essa interpretação é errada. Essa não é uma condição. E a ideia de que Israel ainda é um país... escolhido e abençoado, né? Deve-se pensar na nova aliança. A nova aliança abarca todas as nações. Então, é um equívoco, né? Achar que Israel é o relógio de Deus é equivocado. Israel deixou de ser povo escolhido quando rejeitou Jesus Cristo. Hoje, em Apocalipse, nós temos povos de todas as tribos, raças, línguas e nações. E nunca foram a Jerusalém. Inclusive judeus. Inclusive judeus. Uma questão que eu acho que é importante, né? Só para você ter uma ideia, quando você fala em Israel, você pensa que vai fazer turismo. Nesse grupo, né, com essas empresas especializadas em viagens bíblicas, você chega lá, você entra no ônibus, você vai, desce no local, celebra um culto. É feita uma administração sobre aquele local, sai dali, você vai em outro local, celebra o culto que aconteceu. Quem não gosta de culto não pode. Não, para. Eu teve noites de dormir 1 hora, 2 horas, 3 horas. O ritmo é extremamente acelerado, mas o enriquecimento é aquela coisa, você está fazendo uma pós-graduação em conhecimento bíblico, tendo aula do Monte Sinai, do que aconteceu no Monte Sinai, em cima do Monte Sinai, tendo aula do que aconteceu no Mar da Galileia, no Mar da Galileia, tendo aula do que aconteceu em Caná da Galileia, em Caná da Galileia, em Naim. Com vinho ou sem vinho? Sem vinho, preferencialmente, para os assembleianos. Em Caná da Galileia lá foi feito vinho. O senhor sabia que Caná é uma cidade hoje que produz muito vinho? Bom, deixa para lá que o tempo talvez acabou. Talvez o senhor goste. E eu quero manter meu emprego aqui. Nós vamos fazer o seguinte, você anote aí o contato dos nossos convidados, ele está no site vejamsó.com.br, lá você localiza todos os convidados pelo tema, na aba convidados. Então, pelo tema que eles vieram, você localiza o contato do pastor Alcionei e do reverendo Ageu, enderece a eles os seus questionamentos, tá bom? E o seu nome já está contado aqui no banco de dados para o sorteio que faremos na quinta-feira do kit da Jô Rezende. Para você que fica com a gente, que fica com a Rite, a paz e a graça do Senhor Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.